Esse ano no mundo dos games tá uma loucura. Um game de baralho no The Game Awards. E o vencedor foi o Mario da PlayStation, Astro Bot. Coisas estranhas acontecendo no mundo dos games e eu discordo completamente. Se você quer saber a minha opinião sobre isso, fica no vídeo e vamos nessa entender o que tá rolando por aí. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom, rapaziada, o GOT já saiu. Quem ganhou foi o Astro Bot. Pra quem não sabe, é um jogo de plataforma bem inspirado ali, quase que uma réplica. É o famoso copia, mas não faz igual, né? É a réplica praticamente de um Mario Odyssey que é incrível. E esse jogo simplesmente ganhou o GOT. Ou seja, ele foi o jogo número 1 dos games. Parece que tá rolando alguma coisa semelhante ao que aconteceu em 2018 também, quando God of War ganhou o jogo do ano. Bom, galera, vamos entender o que tá rolando. Quais foram as indicações para esse ano de 2024 no GOT? Balatro, Black Myth: Wukong, Final Fantasy VII Rebirth, Astro Bot, Elden Ring, Shadow of the Tree e Metaphor Refantasio. Foram esses 6 jogos. Se a gente fizesse uma análise simples, assim, olhando por cima, se você simplesmente olhasse para os jogos e fizesse uma análise fria, qual seria o seu GOT? Qual seria o game do ano para você? Eu sei que essa é uma resposta muito pessoal, e isso pode até parecer estranho na hora que eu te pergunto, e faço você pensar em qual seria se você estivesse olhando de longe, enxergando os jogos de longe. Tudo bem, o jogo ele não é feito somente de gráfico, ele não é feito somente de jogabilidade. Um game ele é um conjunto de várias coisas. Até aí tudo bem. Mas o que a gente consegue enxergar é que na maioria dos anos acontece o seguinte: 2, 3 jogos eles seguem disparado lá na frente e tu sente que os outros 3, os outros 4 jogos que entraram na lista do GOT são só para encher tabela. Então eles estão lá, são jogos bons, mas nem por isso eles têm o mesmo nível dos outros jogos que estão lá. Então, quando a gente consegue enxergar os outros anos, a gente vê essa disparidade. Cara, tem um jogo que tá muito à frente dos outros. 2018 aconteceu isso, a gente vai conversar sobre isso ainda. Mas nesse ano não tinha tanta disparidade. Obviamente, a gente tem que levar em consideração o quê? Tinha uma DLC ali. Pra mim é um absurdo ter uma DLC como jogo do ano, mas tudo bem. A gente sabe que DLC não se joga sozinha. Você não pode comprar a DLC e sair jogando, você precisa do jogo base. Então isso pra mim já é uma nota de corte pra dizer, cara, não era pra entrar. Mas beleza. Elden Ring é um jogo excelente, realmente. Mas a DLC pra mim não era pra estar lá. Tem um outro jogo que caiu no hype aí da galera, caiu na graça do povo, que é o Balatro. Rapaziada, eu respeito todo mundo que joga games de carta, mas convenhamos. Eu vi, cara, jornalista falando assim, é um game inovador. Meu amigo, você tá de brincadeira, né? Um game inovador. Balatro. Se liga só nessa gameplay. Se isso é um game inovador, eu não sei mais o que é. Porque eu tinha isso no meu Windows 98. A rapaziada que gosta de Balatro agora vai ficar chateada comigo. Paciência, parecia com esse jogo aí. Se demole o gráfico, era melhor, hein? Mas enfim, esse foi um ano que foi naquele estilo que vários jogos estavam juntos, meio que no mesmo nível, exceto esses 2. Agora, vamos lá. Final Fantasy VII Rebirth. É um remake? É uma história que já foi contada há anos atrás? Sim, mas é um outro jogo. Se você colocar um do lado do outro, eu fiz isso no último vídeo falando sobre o GOT e eu até brinquei, né? Que eu não me assustaria se eu visse Balatro ganhando o GOT. Mas enfim, a gente consegue enxergar que o Final Fantasy VII Rebirth, ele sim é um novo jogo. Ele é um jogo totalmente reformulado. A gameplay, boa parte da história também foi adicionada, já que o jogo anterior tinha 20 horas mais ou menos ali. Agora eles subdividiram esse jogo em 3 partes, ainda falta a terceira parte. Então, rapaziada, é um jogo que sim, ele deveria competir no GOT e tinha total possibilidade de vencer. Seria justo por tudo o que ele entrega. Se você estudar um pouquinho mais sobre o Final Fantasy VII Rebirth, você vai enxergar qualidades inimagináveis perto de outros jogos que estão aqui como jogo do ano. E aí fica uma seguinte questão no ar, que o que significa jogo do ano de fato? O que é a definição do jogo do ano? Tu entende que é difícil responder isso? Eu até coloquei isso no título como parte de uma espetada no GOT,
remetendo ao de 2018. Por que eu tô falando isso? No GOT de 2018, o Red Dead 2, ele competiu contra o God of War. God of War é um jogo incrível. Eu tenho ele no meu Steam Deck. Eu jogo ele. Red Dead Redemption também é um jogo incrível. E dentro desse meio do GOT, onde tudo é baseado por votação, o Red Dead 2, ele ganhou 4 prêmios na época das indicações que ele foi em 2018. Então vamos lá. O Red Dead ganhou 4 prêmios. O God of War ganhou 2, isso tirando o prêmio Jogo do Ano. Eu estou colocando aqui só os prêmios de diretor, melhor gameplay, melhor ator, enfim. Red Dead ganhou 4 prêmios. O God of War ganhou 2 prêmios. Quando sai o Jogo do Ano, quem ganha o Jogo do Ano? Quem deveria ser? O que ganhou 4, correto? Se a gente pegar uma média aí, uma média total de todos os prêmios, o Red Dead ganhou disparado, já que ele ganhou 2 prêmios a mais. Mas, estranhamente, quem ganhou o GOT foi o God of War. Rapaziada, eu não tô criticando o God of War, como eu acabei de falar. Eu amo esse jogo. Eu acho ele incrível. Mas se a gente colocar lado a lado com o que o Red Dead ele entrega, tu tem noção que o Red Dead ele é literalmente um jogo vivo? Os NPCs, eles têm vida própria de fazer as coisas, trabalhar, dar certa hora, eles voltam pra casa. Coisa absurda, que só a Rockstar, mano. Só a Rockstar, ela tem culhão pra falar assim, cara, eu vou deixar o meu jogo pra sair daqui a 10 anos, mas quando ele sair, ele vai sair estourando tudo. E é nesse sentido que o Red Dead, na minha opinião, ele é disparadamente melhor do que o God of War. Não só em tamanho, porque a gente sabe que o Red Dead é absurdamente gigante. Se você comprar ele hoje, se você não for um gamer que não vive, não trabalha, não tem família, você não vai zerar em menos de um mês. Porque é um jogo denso. É um jogo denso. Mas vamos voltar com The Game Awards de 2024. Então, sobraram quem? Black Myth Wukong, o Metaphor Refantasio e o Elden Ring Shadow of Three. Pra mim, descarta a DLC do Elden Ring. Cancela, irmão. Não é GOT. Pode ser uma ótima DLC. Mas você me falar que cai como jogo do ano, qual é o nome da categoria? Jogo do ano. Não é DLC do ano. Cria uma nova categoria pra DLC, porque aí vai ser mais justo quando uma DLC for top entrar nessa categoria. Agora, jogo do ano não entra. Não desce. Aí vem o Astrobot. Cara, é um jogo bom. Não tô falando que é ruim. É um jogo bonito pros olhos, extremamente cartunesco, né? Muito colorido. E eu gosto disso. Não é à toa que eu gosto de Mario Odyssey. Eu também tenho no Steam Deck. Então, pra mim, o Astrobot é um jogo agradável. Mas você virar pra mim e falar, cara, ele vence o Final Fantasy VII Rebirth. Por quê? Eu quero que você me dê características do Astrobot que vencem as características do Final Fantasy VII Rebirth. Entende que é difícil ter argumento quando você coloca os dois lado a lado? Você olhar só pro Astrobot, você enxergar só ele, é uma coisa. Agora, quando eu coloco algo de comparação, tu começa a analisar e ver, pô, realmente, tem alguma coisa faltando no Astrobot que tem no Final Fantasy VII Rebirth. O Metaphor Refantasio. Tem gente que não gosta desse tipo de gráfico. Tudo bem, aquele gráfico tipo um Persona. Mas, cara, é um jogo muito bom também. E por que não ele? E sim um Astrobot. E nesse contexto todo, também tem o Black Myth Wukong. Sabe quem era a minha torcida? O Black Myth Wukong. Primeiro, é o start na vida desse estúdio. Eles ganharam um bom holofote. Para primeiro jogo, eles se saíram nota 10. É um jogo lindo que as pessoas estavam achando que era até um jogo fake, mas não foi, graças a Deus. O jogo existe. É um jogo com características de boss fighter, é onde você tem uma gameplay absurda, já que muda de boss para boss, você ganha as magias que aquele boss tem, então você muda a tua gameplay totalmente. É uma variedade de jogabilidade incrível que tem nesse jogo. Ele tem os seus defeitos, tem sim, tem aquele lance da parede falsa, que você vê um mapa extremamente profundo, só que você chega numa área que você não consegue passar, a parede invisível. Isso acontece realmente, até os próprios desenvolvedores eles estavam comentando sobre isso, falando que foi um grande erro deles, e isso sim, eu acho que
entrou muito na parte negativa desse jogo, que custou talvez um GOT deles. E também a parte de você ficar bem perdido durante o jogo, porque ele não tinha um minimapa. Agora eles trouxeram uma nova atualização, onde eles colocaram um minimapa para você se encontrar melhor. A ideia era que você fosse solto dentro daquele ambiente e você localizasse cada área de acordo com a sensibilidade do jogador. Mas agora eles colocaram um minimapa para dar uma melhorada para você se encontrar dentro do jogo. Mas enfim, rapaziada, a questão toda é: quais desses outros jogos, Final Fantasy VII Rebirth, o Black Myth Wukong e o Metaphor Refantasio, não poderiam competir contra o Astro Bot? Dessa lista aqui eu tiraria o Balatro e o Elden Ring, que é uma DLC. Sobraram esses outros 3. E você concorda, cara, que tem alguma coisa errada? Todo mundo fala, o GOT, cara, é só pra curtição. E realmente é. Mas quando você vê algo injusto, isso não perde a credibilidade? Você não perde a vontade até de acompanhar? É legal você ver os anúncios, é um grande evento, tem música, tem show, você vê gente famosa lá, é muito legal. Mas no contexto da credibilidade do evento, eu acho que isso fere e muito. É difícil você falar que esse é um evento que de fato é um evento sério, porque de uns anos pra cá parece que ele tem se perdido ao longo do tempo. E estavam brincando aí, o Pix caiu, o Pix caiu, o Pix caiu. Eu não sei se é nesse sentido, sabe? De você pagar, mas eu acho que tem um sentido afetivo, emocional pela parte de quem vota. E isso conta muito. O Astro Bot, na verdade, ele é um jogo exclusivo Sony. E eu acho que isso leva um peso, sim. Bom, e para jogar todos esses jogos, você precisa de um console. Eu fiz um vídeo falando sobre PlayStation 5 versus o Steam Deck. Se você quer comprar um console para você e não sabe em qual plataforma você vai investir o seu rico dinheirinho, clica nesse vídeo aqui que eu tenho certeza que ele vai abrir a sua mente sobre qual console desses você vai comprar. Fechou? E só mais uma coisa, cadê a cota Nintendo nesse GOT? Valeu, rapaziada!